Sexual da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, exatamente sobre essa rede de atendimento. Quer dizer, não adianta, né, você colocar coisas no papel e não ter um atendimento que auxilie diretamente a pessoa vítima de violência. Por que eu digo isso? Porque eu denunciar, a pessoa tem que denunciar. E o depois? Né? E as sequelas psicológicas? E a questão da sociedade? Que encaminhamento que o Estado dá nisso? Então, a primeira resposta que pode ser dada a uma pessoa que denuncia é ter um processo isento, responsável, que garanta a ele que aquela atitude que ele sofreu, que a discriminação sofrida, será de alguma forma punida. Essa é uma primeira resposta. A gente tem essa obrigação de ter uma comissão processante que esteja acompanhando os avanços em matéria jurídica, que seja sensível a entender as demandas da população LGBT. Nós temos o CRAVE, que é o Centro de Referência e Apoio à Vítima, para onde nós encaminhamos as vítimas de violência homofóbica quando o caso assim requer. Nós temos atende toda a demanda? Toda a demanda. Por exemplo, o caso da Avenida Paulista foi encaminhado para que o CRAVE pudesse acompanhar as vítimas da violência homofóbica, apesar de que aqueles adolescentes afirmam não ser homossexuais. Isso é uma coisa interessante de analisar. A homofobia ela não atinge apenas a população LGBT. A homofobia ela expressa o ódio contra uma diferença sexual. E ainda que a pessoa possa não ser homossexual, a mera suposição pode colocá-la em vulnerabilidade. Às vezes para a própria sociedade, né? Não assumir para a sociedade para não ser vítima novamente de uma nova violência. Todo o trabalho nosso é no sentido de mostrar que, primeiro, a minha orientação sexual não me faz menor, não me faz um cidadão de menor importância. Segundo, assumir homossexual é uma atitude política, de reconhecimento de uma identidade, de luta por um direito. A gente tem um dado, esse dado é um pouco variável, mas de que, no caso, no que tange a direito de família, deputado, direito de sucessões, são negados cerca de 78 direitos para as relações formadas por pessoas do mesmo sexo. Então, aquilo que é garantido para heterossexuais, quando se diz respeito a uniões formadas por pessoas do mesmo sexo, são no mínimo 78 direitos que são negados. Isso faz deles por exemplo, a possibilidade de, não reconhecendo a união estável, as questões sucessórias, partilha de bens, o que mais que a gente pode citar, Irina? Por exemplo, você não tem o direito natural do imposto de renda, né? Hoje você pode declarar junto, mas o casal tem que provar que está 5 anos juntos. Quer dizer, tem que provar, não é igual o casal heterossexual. Na verdade, você não tem ainda a legalização, é muito mais difícil. A licença nojo, né, que é aquela licença em caso de falecimento do companheiro ou da companheira, você não tem direito. A partilha de bens, de família. Exato, né, se um dos companheiros tem um filho, né, e na ausência da mãe, né, da maternidade ou da paternidade legítima, vamos dizer assim, a outra, que é quem cria, quem cuida, não tem o poder, né, de tomar decisões, enfim, porque é uma série de outras coisas. Recentemente eu participei de um debate e um legislador da Câmara Municipal falava assim para mim, falei assim, mas vocês querem privilégios. E aí a gente fala exatamente, mas como uma população quer privilégios se tem 78 direitos a menos? Como é que a gente quer privilégio se a gente sai na rua e a gente é espancado? Isso aqui é o direito, como aconteceu lá com os meninos na Avenida Paulista. E aí, voltando, né, no tema do programa, que é a homofobia, é importante dizer que a homofobia ela não é essa coisa como todo mundo descreve, né, o medo, a aversão aos homossexuais. Na verdade, ela é uma violência de gênero. Sim. Porque ela discrimina as pessoas porque elas não cumprem, como a gente diz, o rol de masculinidades, aquilo que a sociedade entende que é ser homem na sociedade ou que é ser masculino. Por isso que esses garotos, independente de ser homossexuais ou não, como eles provavelmente tinham algum estereótipo que não era esse estereótipo, né, desses skinheads, do machão, etc., eles foram agredidos, assim como outras, né? Se a gente pegar esse caso de Campina Grande, as 30 facadas que a travesti recebeu foram no seio dela, né? Ela já tinha transformado o seu corpo, foi no rosto e no seio. Isso demonstra uma violência de gênero. Agora, a gente fala muito da questão da violência, eu vou deixar você encerrar só para eu questionar isso. E a questão contra a mulher, pela orientação sexual? A violência também é comum ou nem tanto? Muito comum e pior, porque é uma violência silenciosa. Como a mulher, em geral, né, sofre vítima de violência doméstica, né, dessas violências simbólicas, silenciosas. Né? Assédio moral. A mulher lésbica, ela também sofre isso. Então, geralmente é uma violência que você não denuncia, porque
Se a mulher tem dificuldade de denunciar o marido, né, ela só denuncia depois que ela levou, como a Maria da Penha, né, que apanha, tomou um tiro dormindo, etc. Como é que a filha vai denunciar os pais de ser espancada diariamente, ou o irmão mais velho de ser espancado diariamente? Então, e para onde vai essa menina, né? Assim, tem as casas-abrigos que acolhem as mulheres vítimas de violência, que poderia, com certeza, acolher as mulheres lésbicas, porque estaria nesse rol de violência doméstica, mas as casas não estão preparadas para acolher, né? E aí, por mais bacana que seja, né, o trabalho da coordenadoria, não só do Estado de São Paulo, da Prefeitura e de outros estados, o Rio de Janeiro também é um trabalho bastante bacana, mas eu acho que falta mais, e aí eu acho que falta ter essa educação pela não violência, por uma cultura de paz, né, abandonar a questão das armas, enfim, o brasileiro ele tem uma apologia à violência que é muito forte. Não, e tudo fica muito pontual, doutor Dimitri. Eu digo o seguinte, pontual por quê? Porque quando acontece, enxurrada, aparecem celebridades falando sobre a questão, né? E de repente, acabou. Como se não houvesse um novo caso a cada dia. Na verdade, não. No que tange ao nosso trabalho, o trabalho é continuado. Então a gente faz uma campanha para divulgar a lei, a campanha é permanente. A gente tem uma delegação. Que meios são utilizados para essa divulgação? Folders, cartazes, banners, trabalho feito por mídia eletrônica. Nós temos uma delegação. Eu nunca vi a lei na televisão, doutor Dimitri, desculpa. Eu nunca vi uma campanha da lei na televisão. Eu estou questionando por quê. Então vamos fazer um apelo, doutor Dimitri, a fazer uma campanha que minimamente, se feita, mas que faça maior. Nos grandes meios de comunicação. É um grande meio. Nós estamos empenhados em dar a máxima publicidade. Quando a gente apoia a parada e consegue dialogar com a direção da Parada de São Paulo para que o tema deste ano toque nos 10 anos da lei, é uma forma que a gente tem também de abrir o diálogo dentro do governo para dizer, olha, o maior evento político, a maior manifestação política do mundo vai abordar o nosso principal instrumento legislativo. A gente só está pressionando para o governo fazer mais. Mas o governo tem feito bastante. Agora, não há contento para enfrentar uma história de mais de 500 anos oficial de opressão. Então, nós estamos há 2 anos institucionalizando políticas públicas, sedimentando o terreno. E tem uma coisa que eu chamo a atenção. As políticas para a diversidade sexual têm que ser políticas estruturais. Nós não estamos lidando com um problema superficial, com uma doença que toma um remédio e passa. É um problema estrutural, que vai criando raízes profundas, cuja árvore é uma árvore de preconceitos que alimenta toda a sociedade. Agora, daí, Ana, só concluir, é importante que as nossas ações, que as políticas do governo sejam também de igual modo estruturais, que atinjam a raiz do problema. Daí a gente tem reforçado a Lei 10.948, nós criamos o decreto 55.588, que obriga o servidor público da administração direta e indireta a reconhecer o nome social e tratar travestis e transexuais pelo nome com o qual essas pessoas constroem a sua história. Então nós vamos, a partir do decreto do nome social, estabelecer um diálogo com a educação, estabelecer um diálogo com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria de Assistência Social, sensibilizar albergues para que essa população seja respeitada a priori, para começo de conversa tal qual ela se apresenta, não como eu quero que ela seja. Então eu vou chamar a travesti pelo nome que ela se apresenta, pelo seu nome social, não com o nome de registro. Isso é uma forma de respeitar e ao mesmo tempo de instituir políticas que possam de alguma forma contribuir para a promoção dos direitos dessa população. Agora, na Assembleia Legislativa, de que forma pode ajudar nisso? Porque a gente falou sobre a tipificação do crime, que é essencial, né? Na minha opinião, é essencial para colocar na cabeça das pessoas que é crime, que é errado e que você pode ser preso, você vai pagar por isso. Mas o Estado fez o papel dele, vamos dizer, a Assembleia Legislativa fez o papel dela aprovando essa lei. Mas o que pode mais ser feito, deputado? Antes de falar sobre isso, eu queria... não podia deixar de abordar o seguinte, normalmente os noticiários dos grandes meios tratam de forma sensacionalista, e aquela história, pode ser qualquer tipo foi naquele de momento, né, da comoção, a indignação, depois vai caindo no esquecimento. Eu já tenho visto também algumas iniciativas, como algumas novelas que tentam passar uma imagem de, vamos dizer assim, de mais normalidade nas relações entre as pessoas, né, na convivência com homossexuais. Agora, nós precisamos mais, né? Eu acho que usar os grandes meios de comunicação, a televisão, que tem um apelo muito grande, entra na casa das pessoas, isso é fundamental. Para isso precisa ter orçamento, né? A Secretaria de Justiça deve ter um orçamento bem pequeno, né? E vai trabalhando de acordo com o que
dos limites que o orçamento do Estado impõe. Mas pode usar outros orçamentos. Na então, eu estou pegando o gancho para dizer Assembleia. Né? Nós vamos votar o orçamento. Eu acho que o orçamento é um... Precisamos ter dinheiro para campanhas, para estruturar serviços, ampliar a rede de serviços. Isso é um tema, né? A Assembleia não é a Assembleia que elabora a lei orçamentária, mas ela corrige, ela pode fazer emendas. Né? Isso é fundamental. Para isso, a constituição de uma frente parlamentar suprapartidária, nós vamos trabalhar em cima disso aqui. A legislatura começou recentemente, foi dada uma regulamentação das frentes parlamentares. Porque já existe a frente parlamentar da diversidade sexual. Retomá-la, né? Então vamos retomá-la com os novos parlamentares que estão na casa agora, para que nos pronunciamentos dos deputados, nas suas emendas parlamentares, ou seja, no dia a dia aqui da casa, isso possa acontecer. E a Assembleia é uma fiscalizadora do Executivo, né? Então, nós podemos procurar o Ministério Público reforçando uma denúncia, a lei não está sendo aplicada, e assim por diante. Eu acho que o nosso papel é amplo, temos procurado fazer a nossa parte, como foi a criação da lei do deputado Renato Simões, que eu muito me orgulho por ser da bancada do Partido dos Trabalhadores, mas muito eu acredito que tem que ser feito. Vamos falar um pouquinho, Irina, sobre o kit Escola Sem Homofobia. Por quê? Porque a gente tem notícias, até já estão criando, né, um novo tipo, que é o bullying homofóbico. Por quê? Crianças, muitas têm essa orientação sexual, acabam demonstrando, porque é uma coisa natural, ninguém se força a nada, a não ser ou a ser. A pessoa é. Né? E o que acontece? Estão sendo vítimas de violência na escola. E parece que o kit escolar sem homofobia ainda não chegou nas escolas. De que forma esse material poderia ajudar na formação, né, de uma nova sociedade mesmo? Com certeza. É muito pertinente a sua pergunta, Ana, porque, na verdade, o kit Escola Sem Homofobia, primeiro, ele não é um kit para os alunos. É bom esclarecer isso, porque, infelizmente, né, as pessoas que, enfim, acabam passando uma informação equivocada à sociedade. Eu acho que a sociedade precisa se atentar a legisladores que fazem esse tipo de papel, né? Então, é um kit que é para professores de ensino médio, não é de ensino fundamental. Uma pena, né? Deveria ser para de ensino fundamental. Sim, mas a gente precisa começar. Esse kit foi trabalhado durante 2 anos, né? Um projeto do Ministério da Educação, da Secretaria, né, da SECAD, a Secretaria da Diversidade, que há alfabetização, né, que há no Ministério, que trata entre todas as diversidades, não só sexual, deficiências, entre outras. E esse kit contém alguns vídeos, né, vídeos que tratam as questões das diversidades como questões naturais, como é a minha vida no meu cotidiano, é a vida sua, dele, de todas as pessoas, né? E mostra as relações de forma muito sutil, né? Na verdade, esse kit não ensina ninguém a beijar na boca, como também tem sido divulgado, e também tem algumas cartilhas que ajudam os professores a trabalhar a questão da diversidade na escola. Havia, né, a intenção do MEC em distribuir 6 mil kits para todas as escolas do país, mas infelizmente, né, o alvoroço de alguns deputados federais no Congresso fizeram com que o MEC se recuasse, tamanha a propagação do medo, né, que esse kit causou. Então, eu hoje acredito que, recentemente, né, estive em Brasília, sou conselheira nacional também, e o MEC relatou que está avaliando o kit, que se comprometeu conosco até o final do ano. O kit está nas escolas, aprovado e qualificado. É importante dizer que esse kit foi feito, né, por ONGs, inclusive uma das ONGs é internacional, com bastante acúmulo no assunto, que não são ONGs LGBTs, né, nada disso. E, principalmente, ele foi trabalhado durante esses 2 anos como projeto piloto por professores. Então, os professores é que disseram como é que tinha que ser o kit, como ele tinha, né, esses materiais educativos. Foi totalmente testado. E por professores da rede pública de ensino que já, enfim, né, que se colocaram voluntariamente para trabalhar com isso, porque vem nas escolas necessidades como essas. E aí eu queria fazer um paralelo a esse
crime hediondo que aconteceu no Realengo, porque bullying é tudo igual. Sim. Ele não existe o bullying homofóbico, o bullying machista, sim, o bullying obesofóbico, o bullying é igual. Só criam outros conceitos. E, na verdade, a gente precisa criar instrumentos, né, de educação que você educa para a diversidade, onde as crianças conseguem conviver tranquilamente, né, com a diversidade de gêneros, enfim, de expressões, manifestações na escola, sem essa natureza que às vezes as pessoas até falam, as crianças são maldosas. Eu não acho que são... Muito pelo as contrário. Crianças não são maldosas, né? São os adultos que ensinam seus filhos a fazerem esse tipo de maldade. Então, a escola deveria fazer esse papel ao contrário, né? Até porque, eu vou deixar o senhor comentar sobre a escola rapidinho. A escola é o seguinte, hoje 80% do comportamento de um adolescente é determinado pelos amigos, pela convivência. Então a escola tem um papel fundamental. Não, e aquela coisa, cada dia vai ser comum a gente se deparar com uniões, oxalá, oficiais, né, de homossexuais. A adoção vai se tornar mais comum. Essas crianças adotadas por casais homossexuais vão conviver na mesma escola. Nos países não vão existir escolas leis diferentes. Né? As pessoas vão viver em harmonia. E eu acho verdade, que é por aí. A reivindicação é por reconhecimento de direitos. Né? Ninguém se educa a ser homossexual, ninguém é instruído a ser uma travesti, mas se é homossexual, se é uma travesti, e o que se busca é a equiparação de direitos, na mesma qualidade de qualquer outro cidadão. Essa é a grande reivindicação. Claro, eu vou para um intervalo novamente, mas eu quero falar sobre a questão da internet. Né? Como é que está essa discussão na internet, no nosso mundo virtual? A gente volta já já. Voltamos com a Assembleia Debate, falando sobre